Alô, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Conversando o Agro aqui na TV Minuano, esse programa feito em coprodução com a AgroEffective, trazendo para vocês todos os sábados, 10h30 da manhã, reapresentações domingos, também 10h30 da manhã, temas importantes do nosso setor agropecuário gaúcho e brasileiro. E o nosso assunto de hoje vai ser a safra de uva no Rio Grande do Sul, expectativas positivas e o que deve vir pela frente para o consumidor. Para isso, nós vamos conversar aqui com o presidente do Concevites RS, Luciano Rebelato, e também com o Hélio Marchioro, representante fundador do Fórum Mundial das Cooperativas Vitivinícolas. Antes de a gente passar a palavra com eles, nós vamos com a previsão do tempo saber como vai ser o clima para a próxima semana. Quem traz para a gente é sempre ela, Rejane Costa. Ao longo da próxima semana, a atuação de um sistema de alta pressão deve manter o tempo estável na maior parte do Rio Grande do Sul. No sábado, a influência de uma área de baixa pressão pode provocar instabilidade na metade norte, com previsão de chuva fraca moderada, pontualmente forte, enquanto nas demais regiões não há indicação de chuva significativa. No domingo, na segunda e na terça-feira, o tempo volta a ficar firme em grande parte do estado, com elevação gradual das temperaturas. Já na quarta-feira, a aproximação de um sistema frontal pode trazer chuva para a metade sul e pontos isolados da metade norte. De forma geral, os acumulados da semana podem chegar a 50 milímetros, com volumes menores no oeste e no sul e maiores no norte, especialmente nos campos de cima da serra. Então estão aí as informações do tempo e eu já vou encaminhar aqui com os nossos convidados, iniciando com o presidente Luciano. Presidente, primeiramente, prazer tê-lo aqui conosco no programa, obrigado pela disponibilidade e falar um pouco de como é que foi a chegada até esse momento da colheita da uva no Rio Grande do Sul e que a gente vê aí pelas notícias, pelas estimativas, há uma boa perspectiva. Muito obrigado. É uma satisfação estar aqui participando desse programa e poder transmitir algumas notícias do nosso setor, o setor da uva, do vinho, do espumante, do suco de uva. A safra já teve início, nós estamos entrando em fevereiro e também entrando no maior volume de colheita da uva, principalmente no Rio Grande do Sul. Os números que já temos relacionados ao volume de uva colhido são superiores às nossas previsões, as previsões que nós tínhamos declarado anteriormente. Tínhamos algumas declarações ou algumas previsões de 5% a 10% de volume acima de 2025, mas baseados no volume que já foi colhido, essa previsão provavelmente será superada. Os volumes maiores ainda vão ser colhidos em fevereiro, onde as variedades mais tradicionais, principalmente as direcionadas ao suco, vão estar maduras ao ponto de colheita, mas já estamos prevendo uma safra em torno de 900 milhões de quilos para 2026. É uma safra importante que vem pela frente. Eu vou encaminhar também com o Hélio essa mesma questão, ver também como é que está aí na visão das cooperativas vitivinícolas do setor, essa questão também da safra. Muito obrigado também, Hélio, pela disponibilidade. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pela oportunidade, Nestor, e saudar a todos os ouvintes. E certamente quem falou, que é o Luciano Rebelato, é o presidente do Conselho Gestor dos Recursos do Fundo Vites, que tem direta relação com a gestão, com o ordenamento da cadeia produtiva da uva e do vinho. Portanto, são dados e informações que a gente crê e espera se consolidem a partir das informações oficiais da Secretaria da Agricultura. Esta situação, ela gera uma série de, eu diria assim, depois podemos conversar com mais detalhes, mas eu diria contrapontos se comparados a outras safras, né? E certamente nós vamos ter que trabalhar com esses elementos aí. Bom, pois bem, agora a gente vai dar aquela pequena pausa aqui nessa conversa para trazer aquilo que também importa para o produtor, números, as cotações agropecuárias desta semana
Quem chega novamente conosco é Rejane Costa. Arroz em casca, preço médio de R$ 53,21 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 131,25 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 60,70 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 118,13 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 55,07 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,40 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,09 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,58 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,47 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,90 o quilo vivo. Esses então foram os números das cotações agropecuárias da semana e vamos voltar aqui com nossa conversa, onde a gente traz aqui com o presidente Luciano também o que a gente teve aí de que chegaram a esses fatores positivos, né, para chegar a esses números, a própria questão de investimentos, mas o clima também sendo positivo, foi por esse lado? Como eu falei anteriormente, então, né, nós tivemos uma safra 2025, segundo os números ligados à Secretaria do Estado, de 760, 770 milhões de quilos uva indústria, né? E, claro, que com o clima deste ano foi favorável, nós temos aí um aumento de produção que poderá chegar aos 800, talvez até ultrapassar os 800 milhões de quilos uva indústria. Se somarmos a uva indústria à uva in natura, poderemos aí estar chegando aos 900 milhões de quilos ou até ultrapassar esse número. É importante salientar que o clima está sendo muito favorável. Nós não tivemos nenhum impacto que viesse a prejudicar o desenvolvimento dos nossos vinhedos desde setembro até janeiro, quando aconteceu o início da maturação. A primeira quinzena de janeiro teve uma chuva até acima da média, mas a maturação que aconteceu das uvas da segunda quinzena e agora na entrada de fevereiro está com um tempo muito seco e é muito favorável para a maturação das uvas, o que vai incidir, né, o que vai implicar em uma boa qualidade também da uva para a safra 2026. Então, teremos aí um bom volume, um volume maior que 2025, e também teremos uma boa qualidade. Um volume de uva, eu diria, grande, vai atender a todas as indústrias e vai disponibilizar produtos para o comércio e para os consumidores 2026, possivelmente até atender mercados externos, pois o volume ele será bem interessante. Perfeito. E a gente, colocando agora para o Hélio, também falando também sobre essas mesmas questões, mas também enfatizando aqui um papel importante, né, do cooperativismo, das cooperativas vitivinícolas também, que fazem um trabalho sempre importante para poder justamente trazer benefícios para o produtor com alta qualidade para o consumidor. Pois é, Nestor, na verdade esta grande safra, ela é um demonstrativo de que o Rio Grande do Sul, mas vamos dizer assim, hoje extrapola só as fronteiras do Rio Grande, né? De uma forma mais aguda, mais, eu diria assim, assertiva, né? Os estados estão dando importância para a produção da uva e os seus derivados todos, né? O Brasil se consolida por isso, e essa é uma época do turismo da viticultura, né? Muitas vinícolas, etc., recebem pelo enoturismo através do convite à colheita, à pisa, etc. São muitas festas que tem aqui na Serra Gaúcha. As cooperativas se relacionam com as demais cooperativas do resto do mundo e por isso que algumas preocupações que nós temos extrapolam a relação meramente de safra, né? Mas uma safra que nem esta trouxe para nós aqui alguns assim que a gente observa para todo o setor, por exemplo, a absorção de toda essa safra. Nós não temos capacidade de tancagem para tanta safra. Nós temos que procurar meios, às vezes, de parceria com uma vinícola, outra vinícola para isso. As cooperativas até têm uma capacidade porque
porque sabem que todo ano receberão dos seus associados e obrigatoriamente toda a safra desses associados. A outra coisa é a logística de recebimento dessa safra. Ela cria alguns transtornos, porque nem todo mundo estava também preparado para este volume. Nós não podemos deixar de considerar a questão dos estoques que nós já temos e que algum produto nós teremos que escoar. Não vai haver outra forma do que, de preferência, até escoar para fora do país ou dos nossos círculos aí de consumo, né? E, para isso, evidentemente, que nós temos que estar muito atentos à questão do mercado interno e mercado externo. Então, são observações que nós, das cooperativas, fazemos, nos preocupamos, mas certamente, para isso ocorrer, nós precisamos de um grande debate no Estado e brasileiro para avaliar a importância dessa cadeia produtiva, assim como outros países fazem. Bom, importante ponto, né, que o Hélio Marchioro nos traz também, que muitas vezes se comemora grandes safras, mas também tem esses gargalos, importante realmente também pensar desse lado. A gente vai agora mais uma breve pausa aqui na conversa, porque agora é a hora das notícias do agro na semana. O que foi notícia e quem vai trazer para a gente é ele, Arthur Chagas. A nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental já está em vigor e muda as regras de autorização para atividades com impacto ambiental. A norma padroniza procedimentos, define prazos e cria novas modalidades de licença com impacto no agronegócio. Entre as novidades estão a licença por adesão e compromisso e a possibilidade de regularização de atividades em operação. O programa Carne Certificada Hereford fechou 2025 com crescimento de 5,04% no Brasil. No Rio Grande do Sul, a alta foi de 8%, enquanto Santa Catarina registrou crescimento de 3,7% no ano. As exportações de carne Hereford certificada somaram 263 toneladas. A Gadolando iniciou os preparativos para a FenaSul Expo Leite 2026 com uma reunião de alinhamento sobre a participação dos animais. O encontro contou com a presença de representantes da Secretaria da Agricultura, reforçando a organização do evento. A feira ocorre de 13 a 17 de maio no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A Federarroz informa que as tradings seguem comprando arroz em casca para exportação com negócios em torno de R$ 62,00 a saca de 50 quilos. As aquisições continuam no período de transição entre safras, sem interrupção nas negociações. O movimento ajuda no escoamento da safra passada e mantém o mercado ativo. Os ouricultores presentes na 36ª abertura da colheita do arroz poderão acompanhar uma reunião aberta da Câmara Setorial do Arroz. O encontro vai debater a crise do setor, preço mínimo e custos de produção. A programação ocorre de 24 a 26 de fevereiro em Capão do Leão, na Embrapa Clima Temperado. A programação da abertura da colheita do arroz e grãos em terras baixas amplia os debates ligados à pecuária e à integração com as lavouras. O encontro reúne produtores, pesquisadores, lideranças setoriais e representantes do poder público. Entre os temas estão rastreabilidade bovina, integração lavoura-pecuária e sistemas de produção em terras baixas. A Arco marcou presença no Planeta Premium durante os 30 anos do Planeta Atlântida, com 2 dias de atividades junto ao público jovem. A ação reforçou a conexão da ovinocultura com novas gerações, unindo experiência gastronômica e convivência. A iniciativa foi realizada em parceria com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, por meio do Fundo Ovinos. Bom, essas foram as notícias da semana e agora a gente vai falar aqui sobre como também isso reflete lá na outra ponta. Luciano, já falaste um pouco sobre o consumidor em si, mas a gente sabe da reconhecida qualidade dos produtos gaúchos, né? Do vinho gaúcho, que se fala muito, mas espumantes, suco de uva e até da própria uva que chega para o consumidor. Como é que a gente pode avaliar que tudo isso traz também em termos de qualidade daquilo que vai chegar na mesa desse consumidor? Bom, não se discute mais a qualidade, né, dos vinhos brasileiros, dos vinhos gaúchos, enfim, dos espumantes e do suco de uva. Isso já está consolidado, já está superado. Nós temos produtos aqui que competem de igual para igual com qualquer derivado de uva a nível mundo. Mas nos preocupa bastante esse grande volume, pois não é mais somente a Serra Gaúcha o grande produtor de uvas, né? O estado do Rio Grande do Sul ainda tem o seu maior volume na Serra Gaúcha,
mas a uva já está espalhada em muitas regiões do Rio Grande do Sul, e se falarmos ao nível de Brasil, já temos praticamente 30 regiões produzindo uvas e vinhos com as suas especificidades, com as suas diferenças, dependendo de cada região. O grande volume de uva, como está se apresentando para esse ano aqui, vai ofertar um volume maior de produtos aos consumidores. E também, né, claro, vai competir com o acordo Mercosul-União Europeia, que está sendo oficializado e que vai entrar em vigor agora nos próximos dias, colocando mais vinho vindo de outros países aqui no nosso mercado para disputarmos, para tentarmos os mesmos consumidores. Então, preocupa muito o nosso setor, pois existe uma queda a nível mundial no consumo de vinhos ou de alcoólicos, eu diria, né? E o vinho, ele está sendo reduzido ou está sendo ofertado de países europeus, onde acontece uma redução de consumo, aqui para o nosso país, para o Brasil, e que entra em conflito na questão de busca de consumidor com o nosso produto e agora com essa grande safra que está se apresentando. Então, teremos sim problemas, vamos ter que buscar, junto ao governo, formas de fazer com que a gente aqueça esse consumo, falando de suco, de vinho, de espumante, para que o nosso setor não seja tão impactado, até mesmo com esse acordo que está entrando em vigor. Pois bem, até é importante, né, tocar nesse assunto do acordo Mercosul e União Europeia. Eu vou passar agora então a bola para o Hélio, justamente também nesse quesito, que a gente fala muito do vinho que vem de fora. Às vezes a gente mesmo tem aquele complexo de vira-lata, né? Nós temos aqui um dos melhores vinhos do mundo feitos no Rio Grande do Sul, mas muitas vezes aquele consumidor olha um vinho argentino, francês, português e acha que está consumindo o supra-sumo, quando a gente tem aqui vinhos de tanta qualidade quanto. Seria por esse lado? Olha, que belo tema, né, para um debate bem aprofundado. Na verdade, com muita inovação, muito investimento, muita tecnologia, evidentemente com muito aporte também de recursos, principalmente aos produtores rurais, através de Pronaf, etc. Isso fez com que a cadeia produtiva da uva, desde a produção da uva até a produção de vinhos, né, essa tecnologia está embarcada, como a gente chama, né, tivéssemos esse resultado, né? Não é só o clima, aliás, a gente enfrenta muitos dissabores, muitos problemas climáticos, né? Este ano mesmo que passou, não dá para deixar de registrar quem perdeu uva, caíram muitos hectares de parreira, etc. e tal, por conta da questão climática. Muito bem. Agora, também não dá para ficar de costas a essa realidade cuja até algum tempo atrás era chique tomar vinho importado, e qualquer vinho que fosse importado. Hoje, eu vou usar alguns termos que é da minha época e do meu tempo, sabe? Mas, hoje tomar vinho importado pode ser cafona, né? Pode ser, como chama assim, mais inadequado, enfim, né? Pode pagar mico, vamos dizer assim, às vezes oferecer para um grupo de amigos um vinho só porque é importado. Bom, por quê? Porque a gente sabe da qualidade que nós estamos produzindo. Nós sabemos da qualidade do espumante, que é uma categoria criada há 10, 15 anos atrás, de uma forma diferenciada. O suco de uva nosso é incomparável, quer dizer, tem países que querem importar suco ou exportar o suco deles para nós fazer corte com o suco deles, para qualificar o suco deles. Tamanha a diferença que existe entre a qualidade do nosso produto e o produto deles. Ou seja, os vinhos nós não temos mais também por que esconder nem o vinho de mesa embaixo da mesa. Bota em cima da mesa, porque são vinhos de qualidade, né? Então, exportamos, abrimos novos mercados, mas certamente tanto o Estado do Rio Grande do Sul, quanto em termos de governo, né, e de Estado, quanto o Estado brasileiro, o governo brasileiro, tem que entender que essa categoria, que essa cadeia produtiva da uva, ela está alcançando um status que coloca o nome do Estado e o nome do país num outro estágio, num outro patamar. E o consumidor brasileiro não paga amigo, só porque é vinho importado, achar que está fazendo uma grande coisa, né? Porque, na verdade, não há comparativos na América Latina e em muitos países da Europa com o nosso espumante. Não há comparativo com o suco, isso é indiscutível.
E o nosso vinho, em diferentes regiões, adaptando as cepas para cada terroir adequado, nós estamos disputando no mundo. Eu vou dar só um exemplo, né? Que poderia ser dado de vários, mas o nosso Taná da campanha, e aqui na Serra também, mas principalmente da campanha, não perde nada do Taná do Uruguai. O nosso Prosecco, né, não tem discussão, já ganhou concursos internacionais do Prosecco italiano, ou seja, disso nós temos que estar imbuídos deste conhecimento e, evidentemente, que para isso um plano de cadeia produtiva, mas também do setor produtivo como um todo, alicerçado em políticas públicas que deverão enfrentar esse tratado Comunidade Europeia-Mercosul, que deverá enfrentar a questão tributária, que deverá enfrentar a questão do descaminho e contrabando, e principalmente, para nós, é ter uma política que possa atender toda esta caminhada e este volume de recursos, de população, de famílias que estão, eu diria assim, distribuindo renda e não concentrando. Bom, a gente está se encaminhando agora para o final do programa, mas antes do fechamento nós temos mais informações aqui, agora com a nossa agenda do agro, os eventos que serão destaque na próxima semana, e quem traz para nós é Ieda Risco. O futuro da ourizicultura será debatido no dia 10 em Alegrete, com encontro que reúne produtores, lideranças e gestores públicos da fronteira oeste. A programação vai discutir os impactos da atual política agrícola nos municípios arrozeiros e os desafios da produção regional. O evento ocorre das 8h30 da manhã ao 12h30 no pavilhão da FEIND, no Parque de Exposições Dr. Lauro Dornelles. Idealizado e organizado pela Copavel desde 1989, o show rural Copavel chega à sua 38ª edição como um dos principais eventos do agronegócio brasileiro. A feira ocorre de 9 a 13 deste mês em Cascavel, no Paraná, com foco em inovação tecnológica, sustentabilidade e soluções para toda a cadeia produtiva. São 5 dias de evento e mais de 600 expositores. Bom, estão aí os eventos da semana e a gente já vai encerrando aqui. Eu vou pedir 30 segundinhos para cada um dos nossos convidados, iniciando pelo presidente Luciano. Uma consideração final e um agradecimento, já deixando a nossa gratidão por estar aqui conosco, falar desse tema tão importante que é a nossa vitivinicultura. Só para complementar a informação que o Hélio deixou aqui, então, né? Em torno de 11 famílias de agricultores familiares são responsáveis pela produção de uva no estado do Rio Grande do Sul, e são em torno de 44 mil hectares cultivados. Destes, em torno de 85% a 90% são uvas das variedades híbridas e americanas, destinadas principalmente para o suco de uva, né, um produto natural, sem contraindicações, e o vinho de mesa. Então, só para complementar que essa viticultura, ela é composta por muitas mãos, muitas famílias, e basicamente é agricultura familiar. Um grande abraço, sempre à disposição, e venham para a Serra Gaúcha, venham para o Rio Grande do Sul, ou onde tiver uma vindima, aproveitem, é um período muito simpático, um período muito interessante, e se possível façam a colheita da uva, a pisa, é bem interessante, é bem envolvente. Um belo convite feito, e também agora passo para o Hélio também fazer as suas considerações finais, e desde já também agradecendo a disponibilidade e as importantes informações que trouxeste aqui para nós. Na verdade, nós agradecemos sempre esses espaços, Nestor e a toda a equipe, né, pela importância que tem de estarmos apresentando à população gaúcha e à população nacional essas oportunidades, principalmente neste momento da colheita. Esse momento é um momento muito rico, onde ocorrem muitos mutirões, ocorrem muitas festas, todas as comunidades estão vivendo, os agricultores principalmente, né, as cortes, as rainhas, várias festas em vários municípios, etc. E tal. Então, o meu convite, em nome das cooperativas, mas também em nome de toda a cadeia produtiva e hermanado aqui ao Concevites e ao presidente Luciano, para que venham a esta região e aproveitem a colheita da uva. É um evento, eu diria assim, único em todo o país. Um grande abraço a todos, o nosso abraço para mente e reconhecimento aos produtores rurais que produzem a uva e labutam o ano todo para que este momento aconteça,
né? E é essa oportunidade, liderado por tua equipe e você, Nestor, para que a gente possa disponibilizar algumas informações e essa nossa saudação. Muito obrigado. Agradecemos ao Luciano e ao Hélio. Certamente teremos muito mais tempo aqui de assuntos importantes, interessantes, por essas informações muito importantes que trouxeram para a gente aqui. Mas a gente vai ficando por aqui, lembrando sempre sábados, 10h30 da manhã, reapresentação domingos, 10h30 da manhã. Estamos aqui conversando agro na TV Minuano, também na AgroEffective, que é a coprodutora. Você confere primeiro na TV Minuano também informações e toda a diversidade da programação nas redes sociais da emissora. E também nas redes sociais da AgroEffective, muita informação sobre o agro, cortes aqui do programa e outras notícias, além também no Spotify, o nosso programa de rádio, o Campo e Notícia, que essa semana traz o tema da reforma tributária e como fica para o agronegócio. A gente vai ficando por aqui, nos despedimos e voltamos na próxima semana com mais um Conversando Agro. Tchau, tchau!